Bem-vindos ao BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Se a Bíblia é o nosso alimento, uma boa literatura, uma excelente teologia, são um tempero que torna a nossa vida devocional, nossa vida de oração, nossa prática cristã ainda muito mais prazerosa. Nos últimos dias temos visto convocatórios, chamados ao jejum, convocações ao jejum ao longo do Brasil. E eu acredito, inclusive em outros países também estão fazendo isso por causa da pandemia. E a Coalizão pelo Evangelho fez uma convocação semana passada, hoje, para esta semana, tem outra convocação de outro grupo, e assim nós vamos. Mas o que é o jejum? O jejum é simplesmente não comer. Tanto no grego quanto no hebraico o significado é o mesmo, não comer, abstinência de comida. Não existe aquela coisa de jejum parcial, que eu vou comer uma coisa sim, outra coisa não. Não há na Bíblia um fundamento bíblico para falar eu vou jejuar televisão, eu vou jejuar Netflix, eu vou jejuar a fofoca. Na verdade, isso faz parte da disciplina do cristão, isso não faz parte do jejum. Quando nós pensamos no jejum, é claro que nós pensamos no dia da expiação, aquilo que acontecia no 7º mês no povo de Israel. Porém, isso é o que estava estabelecido na lei. Porém, o povo de Israel jejuou muitas vezes. Nós vemos isso em Josué, nós vemos isso em Juízes, no período dos reis e dos profetas. Era muito comum o jejum. Quando nós vamos para o período pós-exílico, em Zacarias, nós temos então 4 datas de jejum. Isso está em Zacarias, capítulo 8, versos 18 ao 19. Ele vai mostrar que tinha jejum no 4º mês, tinha jejum no 5º mês, tinha jejum no 7º mês, que era o dia da expiação, e tinha jejum no 10º mês. Então eram 4 datas fixas em que o povo de Israel buscava a Deus. Isso acarretava um problema. O problema do jejum até hoje, não é? Era que o povo então buscava a Deus somente nesse período. Somente em períodos de adversidade, somente em períodos de dificuldade, somente em períodos de opressão, era que o povo então buscava a Deus, chorava, se afligia e tinha esse momento. Criava então um espírito hipócrita, onde eu posso buscar a Deus nesta data, mas nas outras não. E isso também, por último, dava o egoísmo, porque as pessoas jejuavam para seus próprios interesses. Nós vemos isso no livro de Isaías, capítulo 58, como Deus vai falar com relação ao jejum do povo de Israel e qual era a atitude que Deus esperava do povo de Israel no período do jejum. Então, é claro que isso está entre os versos 3 ao verso 12, é um texto longo, mas vamos aos poucos neste BLT. O tema do jejum, com certeza, nós vamos continuar no próximo BLT, então este é um assunto que vamos dividir em 2. Então, hoje é o primeiro dia do jejum, e no próximo BLT vamos encerrar nosso período do jejum. Hoje é o jejum do Antigo Testamento, e na próxima semana será o jejum do Novo Testamento, porque tem jejum no Novo Testamento. Isaías 58, então, começa dizendo assim, por que jejuamos nós, e tu, falando para Deus, não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Então os israelitas olhavam para o jejum como uma maneira de alcançar o favor de Deus, uma forma de tentar que Deus os atenda. O detalhe é que, fazendo isso sem o entendimento da graça, coloca o jejum como um meio para alcançar a graça, como uma maneira de expressar o favor de Deus, uma forma de dizer se eu jejuo, Deus me atende. E ali então colocar o jejum como instrumento de manipulação é pecado. É isso que nessa pergunta está embutido justamente isso. Como sabemos isso? Porque nos versos seguintes, Deus apela justamente para esse egoísmo e injustiça do povo. No mesmo verso 3 até o verso 4. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então veja, eles jejuavam para si mesmos, para seus interesses, para contender, para brigar. Lembramos então de 1 dos Reis, capítulo 21, quando Jezabel queria matar o Nabote, e para fazer isso, então ela convoca um jejum, onde se levantam homens ímpios que acusam Nabote de impiedade.
E é surpreendente porque, sendo Jezabel uma mulher ímpia, adoradora de Baal, obriga o povo a fazer um jejum ao Senhor Deus. E ninguém teve o discernimento de entender que esse jejum era manipulador. Pelo contrário, eles fizeram, e aí os homens perversos se levantaram contra Nabote e o acusaram injustamente. Então foi um jejum que foi feito em função do egoísmo. E ali é claro que nós temos que ir para Tiago, no capítulo 4, quando ele fala que as contendas, as guerras, nascem dos prazeres que militam na nossa carne. Por quê? Porque nós, então, fazemos as coisas não para Deus, mas em função dos nossos próprios interesses. Atitudes egoístas não nascem da parte do Senhor, e sim da nossa carnalidade e superficialidade na fé. Os israelitas estavam acostumados a jejuar para seus próprios interesses. Mas o capítulo 58 de Isaías continua e vai para o verso 5. E Deus fala, seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto de jejum e dia aceitável ao Senhor? Então, qual é a atitude que Deus está falando? Uma atitude de humilhação superficial. Na verdade, esse texto do verso 5 tem muito a ver com o que Jesus vai falar no Sermão do Monte, que vai ser o próximo BLT. As palavras de Jesus no Sermão do Monte. Então, o verso 6. O que era jejum para Deus no Antigo Testamento e como isso nós podemos aplicar aos nossos dias? O verso 6 fala, porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras de impiedade, desfaças as ataduras de servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Jejum é liberdade. Jejum é vida. Jejum é pensar mais no outro do que nós mesmos. O dia de jejum não era dia para afligir os outros. Era dia para afligir a nossa alma, mas também era dia de dar liberdade às pessoas. O verso 7 vai dizer, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Jejum, se para aquele que pratica é abstinência de comida, na verdade a atitude dele é de alimentar os outros também. Então, eu vou me abster de comer, mas eu vou dar essa comida aos outros, é abrir o lar, é vestir o nu, é estar disposto a receber outro em casa. O jejum é manifestação de vida no meio da nossa aflição do corpo. Isso é importante porque o jejum não deve nos impedir ajudar o outro. Isso, mais uma vez, o Sermão do Monte vai muito contra essa linha de querer se fechar no dia do jejum. O verso 8 até o verso 10 vai falar que essa atitude vai fazer que no meio da aflição a pessoa se humilhe. E aí então vem a resposta do Senhor. Verso 8. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Um coração que age de acordo com o que nós temos visto até agora, com certeza, é um coração que está humilhado perante o Senhor. Um coração contrito e humilhado, o Senhor nunca desprezará, fala o Salmo 51. Isso é uma grande verdade. E o melhor, ele terá achado graça perante o Senhor. Não por causa do jejum em si, mas perante a mudança de atitude de humilhação, porque se humilhou perante Deus. Podemos fazer isso sem comer? Com certeza, e na verdade deveria ser parte da nossa vida, não fazer isso normalmente. Mas muitas vezes nós temos que jejuar para afligir a nossa alma e entender que como o sustento da nossa vida é o Senhor, eu sou chamado também a abrir mão dos meus bens e prazeres para ajudar os outros. E ali vem a promessa de Deus. A promessa de Deus é: o Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos.
Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. É a maravilha da restauração, a aflição, arrependimento, perdão. Cria em nós um coração disposto a receber de Deus aquilo que Ele pode, nos guiar através da sua palavra, fartar a nossa alma, inclusive em lugares áridos, e fortificar os nossos ossos no meio da aflição, o que nós certamente precisamos nesta hora. Precisamos então ser um manancial de águas para outros, para saciar a sede dos outros. Lembramos de Jesus, que aquele que crê nele será uma fonte de água viva que flua para a vida eterna. E ali então vem a restauração, restauraremos vidas, restauraremos pessoas. Por quê? Porque esse dedo ameaçador, essa maneira de falar também muda, porque nós entendemos que a nossa luta não é contra pessoas, é contra aquilo que está no meio do povo, aquilo que ronda no meio do povo. Em Joel capítulo 2, nós vemos uma convocatória a jejum muito importante. Deus pede para o povo então se afligir, orar e jejuar para alcançar o favor de Deus por causa de uma praga de gafanhotos. Essa praga de gafanhotos, Deus chama do meu exército. É o que Deus fala dos gafanhotos. Era enviado por Deus para punir a nação. Mas mesmo assim, Deus dá a chance ao povo de se arrepender, de buscar o Senhor, de dar ao Senhor toda a glória, toda a honra, de mostrar, de dar a Deus a vida deles como oferta. E nessa hora Deus seria propício. Foi o que aconteceu em Jonas. Jonas prega a uma nação ímpia e o rei proclama um jejum para se arrependerem dos seus pecados. Um jejum de arrependimento, um jejum de clamor. Perdão. No Antigo Testamento, o jejum está muito vinculado a arrependimento e perdão. Porque era uma maneira de afligir a alma. Era uma forma de afligir a nossa vida. Se eu não consigo comer, então eu não comerei até eu saber que Deus ouviu minha oração. O jejum tem que ter essa intensidade de clamar a Deus, essa intensidade de buscar a Deus e de procurar a restauração do outro. Então, o jejum não é somente abster-se de comer e continuar a vida do mesmo jeito. Jejum é tempo de oração. Jejum é tempo de aflição. Jejum é tempo de buscar a Deus por arrependimento e perdão. Vamos jejuar? Vamos. Vamos tomar a atitude correta. Um jejum que não procura manipular a Deus. Deus nunca será manipulado. Mas é um tempo em que nós mesmo, através do nosso jejum, nós entendemos a importância da dependência de Deus da nossa vida. Por quê? Porque o alimento é importante, com certeza ele é. Mas a própria Bíblia, em Deuteronômio, e Jesus vai falar, nem de pão o homem viverá para sempre. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jejum é tempo de buscar a Deus. Quer jejuar esta semana? Jejue. Mas faça pela maneira certa. Não jejue tentando ver o que Deus vai fazer. Não jejue esperando que Deus vai fazer aquilo que você quer. Jejue para afligir a sua alma, um arrependimento e fé, porque nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, sim. É tempo de buscar a Deus com arrependimento. E é um tempo também para buscar o favor de Deus, para ver o que Deus quer e deseja. Mas uma coisa já falo, Isaías é muito claro. Nós somos chamados a restauração e vida. Com isso, concluímos nosso BLT. Semana que vem seguimos com o jejum no Novo Testamento. Então foi o jejum do Antigo Testamento. Então nos acompanhe no próximo BLT através das nossas redes, através do YouTube, Facebook e as plataformas de podcast de Spotify e Deezer. Até então, que Deus abençoe. Este foi o BLT, Bíblia, Literatura e Teologia.